Aurélia do blog Simples Glamour, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre filmes relacionados a relações internacionais. Toda última semana do mês estamos aqui falando sobre relações internacionais e dessa vez eu separei 7 filmes, continuando a nossa lista de filmes de RI, que eu já postei 2 vídeos ligados a esse assunto aqui no canal. Vou deixar todos linkados aqui no box de informações para quem quiser conferir. Para quem ainda não viu, já prepara aí o papel e a caneta para anotar as dicas de filmes. Lembrando que a lista com todos os filmes e onde vocês podem encontrar estará lá no blog. O link do blog também vai estar aqui abaixo no box de informações e no card que vai aparecer aqui em cima agora. Então é isso, chega de falar e vamos lá começar. O primeiro é um documentário, que é o documentário Winter on Fire, que foi indicado pela Vanessa Nogueira, que é um documentário produzido pelo Netflix, que fala sobre o Euromaidan. O Euromaidan foi uma onda de protestos ultranacionalistas que ocorreu na Ucrânia, que teve início no dia 21 de novembro de 2013, onde a população lutava por uma maior integração europeia e pelos seus direitos como cidadãos ucranianos. Com o tempo, o escopo do processo foi evoluindo e ficando cada vez maior, e os manifestantes começaram a lutar então pela queda do regime de Viktor Yanukovych e de seu governo, daquelas pessoas que estavam ligadas a eles de alguma maneira. Muitos manifestantes se juntaram a esse ideal, principalmente depois do dia 30 de novembro, que houve um choque entre os manifestantes e os policiais, então foi uma repreensão um pouco mais violenta. Depois disso, o grupo foi começando a ficar cada vez maior, o que era para ter o efeito contrário, né? Então, cada vez mais os tanto universitários, que eram os que começaram, os pequenos grupos de universitários, foram evoluindo e chamando as outras pessoas da sociedade civil. Em 25 de janeiro de 2014, os protestos foram alimentados por uma grande desconfiança de corrupção por parte de várias partes do governo, abuso de poder e também das violações de direitos humanos na Ucrânia. É muito interessante, ainda mais por ser um tema que é atual, né? Tá muito próximo da gente. 2015 e 2016, foi ontem. Então a gente consegue ter uma visão das coisas que estavam acontecendo fora do papel da mídia. Por ser um documentário, são coisas que aconteceram de verdade, pessoas que estavam lá, que gravaram, que contribuíram para que o documentário fosse criado. Então dá pra gente ter uma visão de vários ângulos, né? Mas principalmente da sociedade civil e a força que eles tiveram na Ucrânia. No final e no começo do documentário, se eu não me engano, tem algumas informações falando sobre o que aconteceu, como tá mais ou menos nos dias de hoje, mas para quem não, assim, cai de paraquedas no assunto, assistir o documentário pode ser que ache um pouco chato e que fique um pouco perdido. O próximo filme é O Terminal, que foi indicação do Spencer, é um filme de 2004 que conta sobre um personagem muito hilário, por sinal, que é o Viktor Naborsky, que é um cidadão da Europa Oriental, que vai para os Estados Unidos e no exato momento que ele está no aeroporto, o país dele sofre um golpe de estado. Então o passaporte dele não é válido e ele não tem autorização para entrar em território americano. Sem poder retornar à sua terra natal, já que o país sofreu um golpe de estado, a única alternativa que lhe resta é ficar no aeroporto, e isso se prolonga por muitos meses, e é no decorrer desse ambiente que acontece o enredo da história. É muito engraçado que no começo do filme gente, isso aqui não tem nada a ver com relações internacionais, mas conforme o tempo foi passando, ele no aeroporto, a gente consegue perceber alguns conceitos. Principalmente, eu tive Direito Internacional Público e Privado, já as 2 matérias, alguns semestres atrás, já contei pra vocês em outros vídeos, então traz diversos conceitos de direito internacional, é claro que de uma maneira indireta, né, mas dá pra captar isso no ar. Muitos dos personagens do próprio filme falam e tentam explicar um pouco mais sobre isso, que é sobre a lei de imigrantes, as maneiras de ingressar em um país, conceitos de nacionalidades, como funciona o controle alfandegário, e também tem a questão do reconhecimento de um estado por parte das outras potências, que foi o que aconteceu. Também tem a questão da barreira linguística, né? Ele vinha de outro país que era totalmente diferente dos Estados Unidos, ele nunca tinha ido aos Estados Unidos, não falava inglês. O próximo documentário é Tricked, que é um documentário de 2013 que fala sobre o tráfico sexual humano e a sua presença nos Estados Unidos a partir da perspectiva das vítimas que estavam envolvidas no tráfico. Fala também sobre os John
cristãos, que são os que pagam para o sexo e acabam incentivando esse mercado, o pensamento deles. Gente, é bem chocante. Além dos depoimentos das vítimas e de pessoas que passaram por isso ou que ainda estão dentro do tráfico, ele fala sobre as agências de aplicação de lei nos Estados Unidos, como isso funciona, como deveria ser a fiscalização, tudo isso. Eu achei bastante interessante, principalmente por não ser um tema que é muito discutido assim, com tanta frequência, e ocorre em lugares que a gente nem imagina. Então, próximo filme é A Outra História Americana, que é um filme de 1998, eu ia falar 94, onde o personagem principal, que é o Derek, ele procura uma maneira de esvaziar a sua raiva e acaba encontrando e liderando um grupo racista na sua comunidade. Ele era o líder dessa gangue e uma coisa acontece que outra lá, ele acaba matando uma pessoa e é condenado por isso por 3 anos. Então mostra o tempo que ele tá lá na cadeia, as coisas que acontecem. E depois que ele sai da cadeia, ele tenta convencer o irmão dele a não seguir o mesmo caminho que ele seguiu e mostrando os motivos do porquê que ele não deve fazer as coisas que foram feitas. Eu não posso falar muito desse porque senão eu vou contar o filme, né? O filme fala muito sobre a atuação dos grupos skinheads nos Estados Unidos também. Tem algumas menções sobre o Ku Klux Klan. Aí, o aspecto racial é muito forte nesse filme, é bem perceptível aquela diferença entre branco sondra com branco, negro sondra com negro. Eu já falei sobre isso em outros filmes também que falam sobre isso, inclusive no último vídeo falando sobre filmes de relações internacionais, então tem bastante conteúdo sobre esse assunto, né? E, além disso, também tem alguns atos xenofóbicos no meio do filme, que é o medo, a aversão a pessoas que são de países estrangeiros e tudo mais. Também é possível observar a perpetuação dos pensamentos e dos ideais nazistas nos Estados Unidos, inclusive nessa gangue onde o Derek participava, que era o líder e tudo mais. Então são muitos aspectos, um ligado ao outro. No final do filme, chorei horrores, litros, o que dizer, não sei o que dizer, só sei que é um filme muito bom. Sem dúvidas é um dos meus favoritos dessa lista de hoje. O próximo filme é O Menino do Pijama Listrado, que é um filme de 2008, bem recente, que conta a história de um menino, o Bruno, que tem 8 anos. O pai dele é um comandante que foi designado para trabalhar como chefe de um campo de concentração. E é claro que o menino não sabe o que o pai faz. Eles mudam para outro lugar, para perto desse campo de concentração, e lá não tem muitos recursos, não tem brinquedo, enfim, coisas que distraem uma criança normalmente. Então o Bruno acaba explorando a casa até que ele vê esse campo de concentração, e lá ele encontra um menino que é o Shimu. Eles acabam ficando amigos e a história vai ficando tensa a partir daí. É claro que um tá do lado da cerca, o outro tá do outro lado. São perspectivas diferentes, visões diferentes, tudo vindo de crianças, gente. Então é uma coisa assim. Não vou falar mais nada, mas o filme é muito bom, mas o livro é muito melhor. Eu vi o filme quando já tinha lido o livro, e é claro, eu fiquei surpresa porque eu já sabia do final, né? Mas foi uma interpretação muito boa. E eu chorei horrores com o livro, igual um bebezinho lá, quase segurando o balde pra não me molhar inteira, de tanto que eu chorei. O posicionamento daquelas pessoas que eram a favor dos ideais do Hitler e quais eram os caminhos que eles ultrapassavam pra convencer outras pessoas de que aquilo era o certo a fazer. Também tem a questão da realidade dos campos de concentração, né? A visão que o Estado passava pra sociedade civil e o que realmente acontecia. Inclusive, passa numa parte do filme a questão da propaganda, como que o comandante queria que isso fosse mostrado para as outras pessoas do país em si, completamente diferente daquilo que realmente acontecia e que só foi descoberto muito tempo depois. Enfim, é uma história chocante, mas, gente, o pior de tudo é que é real, né? Então, é isso. O próximo filme é Forças Especiais, que foi indicação do Guga Freitas, que é um filme de 2011, que conta sobre 6 soldados que vão resgatar reféns em um território entre o Afeganistão e o Paquistão. Elsa, que é uma jornalista francesa, é sequestrada
por um dos chefes do Talibã, que acaba gravando um vídeo e postando na internet falando da data da sua execução. É então que esses 6 soldados das forças especiais da França vão até esse território, que é um território que não tem legislação, então tá entre um país e outro, né, um território sem lei. Eles vão até lá para tentar salvar os reféns, que é a jornalista e tem outro cara que eu esqueci o nome dele. Em uma ação bem sucedida, eles conseguem salvar a jornalista e outro cara, mas aí é que começa o filme, que a maior dificuldade passa a ser então a retirada desses reféns e também dos soldados do local onde eles estão. Quando eu comecei a assistir o filme, eu falei assim, não acredito, eles já acharam ela, vai acabar o filme, não tem mais graça nenhuma. Mas tem muita graça. Eu fiquei aflita o filme inteiro, é um filme de ação. Então assim, pra quem tem problema do coração, assiste de dia, com uma aguinha do lado, porque é tenso. E tem vários aspectos que a gente pode identificar que estão ligados ao mundo de relações internacionais. Mais uma vez, alguns conceitos de direito internacional, até onde vai a fronteira do país, o que acontece nos territórios sem legislação, o sistema internacional que comanda, quem tem poder sobre aquela área, quais são as consequências de quem comete crimes naquela região, quem é que vai punir, se é que tem punição. E também tem as relações dos conflitos, Afeganistão e Paquistão, né? Não fala das origens do conflito e tal, porque não é esse o foco do filme, mas pra quem já tem um conhecimento prévio, assim, dá pra captar bastante informação. Também tem o posicionamento da sociedade do Paquistão e do Afeganistão referente a grupos extremistas. Tudo isso a gente consegue perceber analisando um pouco mais, então o filme é bem nítido. Por último e não menos importante, temos o documentário E-Team, que eu encontrei por acaso no Netflix, não é? É um documentário de 2014 que fala sobre ativistas de direitos humanos e como eles atuam em áreas de conflito para poder colher informações e publicar isso pro mundo, né? Para eles saberem o que realmente está acontecendo. Fala principalmente da Human Rights Watch no filme, que é uma das organizações maiores que a gente tem de maior conhecimento. Tem também as dificuldades que eles encontram em conciliar essa vida de ativista com a vida pessoal. Achei muito interessante porque eu nunca tinha encontrado nenhum filme ou documentário que falasse sobre as organizações não governamentais ou sobre as organizações internacionais como um todo. Então, a gente abre o site da Human Rights Watch, tem lá os relatórios, a gente lê e é uma fonte confiável, mas o que aconteceu por trás daquilo ali, as pessoas envolvidas. Então também tem a questão do papel do ativismo, né, das pessoas que estão dentro dessas organizações, que dão a vida para salvar outras vidas, para denunciar violações de direitos humanos pelo mundo inteiro, independente da circunstância ou não. Também é possível enxergar as relações entre os estados e os organismos internacionais ou não governamentais, como que eles se relacionam, como que a sociedade civil vê essas pessoas, o peso que tem um relatório falando sobre violações que estão acontecendo em um país, as sanções econômicas, sanções políticas, como que isso pode afetar uma política de um estado, o posicionamento no sistema internacional, toda essa pressão internacional por parte das organizações não governamentais que têm um papel tão importante para o sistema como um todo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu resolvi ser um pouco mais breve porque os vídeos de filmes estavam ficando muito longos, eu estava ficando um pouco agoniada, então vou dividir em várias partes. Em breve teremos um canal só de relações internacionais, então aguardem que eu vou postando nas redes sociais e aqui também quando as coisas forem acontecendo, mas já vem aí um spoiler do que está por vir. Mas por hoje é isso, lembrando que a lista estará lá no blog completinha com todos os filmes listados. Não esqueçam de deixar sugestões de filmes e documentários aqui nos comentários pra gente assistir e comentar e pra acrescentar nos próximos vídeos também. E é isso, se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e não perder nenhum. Todo fim de mês estamos aqui falando sobre relações internacionais. Segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!